Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente vai dar uma olhada nas decisões importantes da Assembleia do Rio Negro, o RNG11, e também vamos comentar os destaques dos relatórios mais recentes do Copa 11, MCLG 11 e do SNAG 11. Preparados para entender o que de fato aconteceu e o que isso significa? Vamos lá! Começando então pelo FI Rio Negro, o RNG11. Teve Assembleia Geral Extraordinária, foi por consulta formal, no dia 22 de agosto. Isso, e teve uma participação até que razoável, né? Cotistas representando uns 35% do total das cotas participaram da votação. E foram 3 pontos principais que estavam em pauta e que, no fim das contas, foram aprovados. Exatamente. E essas assembleias são sempre momentos-chave, sabe? Mostram muito para onde a gestão, claro, com o aval dos cotistas que votaram, quer levar o fundo. A primeira aprovação, por exemplo, mexe numa questão bem sensível: as garantias de locação. É verdade. Aprovaram, com 33,66% dos votos, uma mudança para permitir que a gestora dispense a garantia, dependendo da avaliação dela. O regulamento agora ficou mais flexível nesse ponto. Antes era mais rígido. Agora diz uma das garantias previstas na lei ou dispensa de garantia, a depender da avaliação da gestora. Isso, na prática, significa mais agilidade para fechar negócio ou talvez um risco maior? A responsabilidade na análise de crédito do inquilino fica ainda maior. Entendi. A aposta é que conseguir alugar mais rápido compensa esse risco adicional. Exato. Um risco que precisa ser muito, muito bem calculado e gerenciado pela gestora. Faz sentido. O segundo item que passou, esse com um pouquinho mais de votos, 34,14%, foi a criação de uma comissão de assuntos estratégicos. Vai ter gente da gestora, da consultoria imobiliária e um representante dos cotistas. O que a gente pode esperar disso? É mais burocracia ou pode ajudar mesmo? Olha, a intenção por trás parece ser boa. Criar um espaço, um fórum para discutir o mercado da região, sabe? Os parâmetros para novos aluguéis, para renovações e até mesmo para recomendar adaptações nos imóveis, pensando em custo-benefício. Reuniões trimestrais com ata e tudo. Uhum. Mas tem um detalhe importante. O caráter é consultivo, não é deliberativo. Ou seja, a comissão recomenda, mas a decisão final continua sendo da gestão. Ah, tá. Então eles aconselham, mas não mandam. Isso. O sucesso disso vai depender muito de como essa comissão vai funcionar na prática, né? Se as recomendações vão ter peso real, pode ser um canal ótimo para alinhar todo mundo. Ou pode virar só uma formalidade. Só o tempo vai dizer mesmo. E, por fim, o terceiro ponto aprovado, com quase 34% também, autorizaram um investimento, para adaptar umas lajes vagas lá no Centro Administrativo Rio Negro. Exato. O famoso plug and play. A ideia é deixar o espaço pronto para o inquilino chegar e usar. E, para isso, podem reduzir os rendimentos mensais do fundo em até R$600 mil, somando os meses de agosto a dezembro de 2025. Isso. E ainda tem uma possibilidade de prorrogar esse prazo até janeiro de 2026, se precisar. É um impacto considerável, né? Falam em algo em torno de 50% do resultado mensal do fundo. Sem dúvida. É o que a gente chama de CAPEX, né? Um investimento direto no imóvel. A lógica é clara: gastar um dinheiro agora para deixar o espaço mais atraente e conseguir alugar mais rápido, o que, teoricamente, vai gerar mais receita lá na frente. É uma aposta. Uma aposta clara da gestão. Eles acreditam que esses espaços prontos têm mais liquidez, são mais fáceis de alugar. Mas, claro, isso mexe no bolso do cotista no curto prazo. Exige um certo fôlego e paciência para ver o rendimento cair temporariamente, esperando o benefício futuro. Então, resumindo, o RNG11 busca por mais agilidade, aceitando um risco maior na garantia e um impacto no rendimento agora para tentar ocupar mais rápido. E ainda criar uma comissão para ajudar a pensar estrategicamente. Bom, saindo desse cenário de fundo de tijolo tentando resolver vacância, vamos mudar completamente de assunto. Vamos para o crédito agro e um fundo com prazo para acabar. O Kinea Oportunidades Agro 11, Kinea Copa 11. Isso aí. O Copa 11 é um caso bem particular.
Como ele tem esse prazo determinado de 6 anos, ele não fica reinvestindo o dinheiro para sempre. Na verdade, desde abril de 2025, ele começou a devolver o capital para os cotistas. Isso acontece através das chamadas amortizações extraordinárias. Ah, então o cotista recebe não só o rendimento, mas parte do principal de volta. Exatamente. É importante entender isso. Não é como um fundo perpétuo que só distribui o lucro. Aqui, o bolo principal está sendo devolvido aos poucos. E teve amortização agora em agosto, né? Foi a quinta já. Isso, R$ 40 por cota de amortização, aí somando com os R$ 6 por cota de rendimentos referentes a julho, a distribuição total no mês foi de R$ 46 por cota. Olhando os números de julho, PL de uns 321 milhões, cota patrimonial em 905,51 cent. A cota no mercado estava um pouquinho acima, 918,75 centes. Um pequeno ágio, então. É um ágio de 1,46%, o fundo tem quase 3.500 cotistas e estava com 94% do patrimônio alocado nos ativos-alvo, que são principalmente CRAs, né, os certificados de recebíveis do agronegócio. Tem também FIAGRO, FID e uma carteira de outros FIAGROS. E sobre o rendimento? Aqueles R$ 6. Então, esses R$ 6 representaram um rendimento de 0,59% sobre a cota de ingresso original do fundo. Isso dá uns 47% do DI do período. Como para a pessoa física tem isenção de IR, se a gente fizer aquele ajuste, o gross up de 15%, seria equivalente a uns 55% do CDI. E eles mencionam uma reserva de lucros também, né? Sim, importante notar. Tinha R$ 27,82 por cota de lucro acumulado e não distribuído. Isso dá uma certa flexibilidade para a gestão tentar manter uma distribuição total mais estável, mesmo que as amortizações não sejam exatamente iguais todo mês. Elas não são mensais nem constantes, vale lembrar. A carteira parece bem posicionada para a taxa de juros atual, não? Quase 93% atrelada ao CDI, com a Selic ainda em 15%. Com certeza. A Selic nesse patamar, o maior desde 2006, ajuda muito a rentabilidade dessa parte da carteira. A taxa média desses CRAs em CDI é bem interessante. CDI mais 7,44% ao ano. E a parte em IPCA? É menor, só 4,8%, mas também com uma taxa boa. IPCA mais 13,32% ao ano. E o mais importante, talvez, a carteira continua 100% adimplente, sem calotes até o momento. Isso é fundamental. O relatório também alerta sobre o preço de compra no secundário, né? Sim, eles sempre colocam essa sensibilidade. Quem compra agora com a cota a 918,50, por exemplo, teria um retorno bruto esperado diferente de quem entrou lá no começo. A simulação deles mostra um spread de CDI mais 6,73% ou IPCA mais 11,68%, já considerando esse preço de entrada mais alto. O ágio come um pouco do retorno para quem entra depois. Faz toda a diferença, especialmente num fundo que vai acabar e o principal está sendo devolvido. Exato. E um último detalhe. A gestão comentou que aproveitou o momento de baixa no mercado para comprar umas cotas de outros fiagros, buscando oportunidades táticas ali. Alocaram uns 3% do PL nisso. Ok. Do Copa 11 e suas amortizações, vamos para uma estrutura completamente diferente. Logística, mas com foco em investidor sênior e uma remuneração mais previsível. É o Mauá Capital Logística Feeder FI, o MCLG11. Isso. O MCLG11 tem uma arquitetura interessante. Ele, na verdade, investe nas cotas sêniores de um outro fundo maior, o Fundo Master. Existe um outro FII, o MCL11, que detém as cotas subordinadas desse mesmo Fundo Master. Ah, então tem uma hierarquia. Sênior e subordinado. Exatamente. O sênior MCLG11 tem prioridade no recebimento e mais proteção contra perdas. O subordinado, MCL11, fica com um risco maior, mas também com o potencial de ganho maior, se tudo for muito bem. Por isso, a proposta do MCLG11 é bem específica, oferecer uma remuneração-alvo de IPCA mais 9% ao ano para o seu cotista. Busca estabilidade, previsibilidade. E os números de julho parecem confirmar isso.
PL de 835 milhões, dividendo distribuído de 0,0819 por cota e a rentabilidade no mês foi de 1,05%, que é a combinação do IPCA de maio, que foi 0,26%, mais a parcela mensal do cupom de 9% ao ano. Correto. E o melhor, vacância zero. Os 4 galpões logísticos AAA do portfólio estão 100% ocupados. A ocupação total é um ponto forte. E entender como a distribuição funciona aqui é crucial. O fundo paga todo mês a parte do cupom, ou seja, o proporcional daqueles 9% ao ano. Certo. A correção pelo IPCA, que vai se acumulando mês a mês, geralmente é positiva, né? Essa correção não é distribuída como dividendo, ela é incorporada ao valor patrimonial da cota. Ah, então o valor da cota vai crescendo com a inflação. Exatamente. O valor patrimonial da cota sobe com o IPCA acumulado e para manter aquele dividend yield alvo de 9% ao ano sobre esse valor patrimonial que está crescendo, o que acontece? O valor em reais distribuído por cota também precisa aumentar aos pouquinhos, acompanhando a inflação. Entendi. Isso protege o poder de compra do rendimento no longo prazo. Interessante. É um mecanismo bem pensado para isso. E a segurança dessa estrutura? Como a gente mede se o cotista sênior está bem protegido? O relatório traz 2 indicadores bons para isso. O primeiro é o índice de cobertura. Ele basicamente compara o quanto o fundo master gerou de resultado com o quanto ele precisava pagar para o cotista sênior, o MCLG11. E como foi em julho? Foi de 1,65 vezes. Ou seja, o fundo gerou 65% a mais de dinheiro do que o necessário para pagar a remuneração do MCLG11. Teve uma pequena queda em relação ao mês anterior, porque julho teve mais dias úteis, mas 1,65x ainda é uma cobertura bem confortável. E o outro indicador? Qual é? É a razão de subordinação. Ela mede o tamanho do colchão de proteção que a cota subordinada oferece para a cota sênior. É o patrimônio do subordinado dividido pelo patrimônio total. E quanto está dando isso? O total dos ativos do fundo master poderia cair mais da metade antes que o principal do cotista do MCLG11 começasse a ser afetado. É um nível de proteção bem alto. Nossa, bastante coisa. Dá uma tranquilidade, né? E os imóveis? São bons? São 4 galpões considerados AAA, localizados em Jundiaí, Cajamar, Duque de Caxias e Ribeirão Preto. Representam quase 90% do PL consolidado. E os inquilinos? Casas Bahia em 3 deles e a Ford no de Cajamar. Como a gente falou, ocupação total. E o prazo médio dos contratos ainda é longo, 5,7 anos. E teve reajuste de aluguel recente, né? Sim. Em junho, 3 contratos foram reajustados pela inflação, o que gerou um aumento de uns R$400 mil na receita mensal a partir de julho. E os aluguéis estão sendo pagos direitinho. Tem alguma pendência, alguma coisa para ficar de olho? Tem uma obrigação futura importante. O fundo ainda precisa pagar 100 milhões corrigidos pelo IPCA para o vendedor original dos imóveis. O prazo para isso é até janeiro de 2026. E o dinheiro? Já tem. A boa notícia, segundo o relatório, é que sim, o fundo já tem esses recursos em caixa, reservados para fazer essa quitação lá na frente. Ótimo. Então, o MCLG11 parece mesmo uma opção para quem busca estabilidade, proteção contra a inflação, com bons imóveis e uma estrutura financeira que parece bem amarrada. Para fechar nossa rodada de hoje, a gente volta para o setor agro, mas agora com um fiagro diferente, um fiagro híbrido. O Sunoagro SNAG11. E olha, um número que chama atenção logo de cara. Recorde de cotistas. Passou de 114 mil. Muita gente investindo. É um crescimento de base impressionante mesmo. Mostra a popularidade que os fiagros alcançaram. O SNA11 tem essa estratégia de ser híbrido, né? Ele financia a cadeia do agronegócio principalmente via CRAS, mas também pode ter imóveis rurais e cotas de outros fiagros. O objetivo é buscar um retorno interessante, mas com foco em segurança. O histórico deles tem sido bom, superando o benchmark que eles mesmos estabelecem, de PCA plus 7%. E a carteira hoje? Como está dividida? A maior parte, 86%, está em CRA. Depois vem 8% em imóveis, quase 2% em outros fiagros e o resto em caixa ou operações compromissadas. E, de novo, o indexador que domina é o CDI, com mais de 92% da carteira. Isso, claro, ajuda bastante no cenário atual de Selic alta. A remuneração média da carteira de crédito é CDI plus 2,62%. E a adimplência? Ponto crucial.
100% adimplente, zero problemas de pagamento até agora. A distribuição de julho foi de 0,11 por cota. Isso dá um dividend yield anualizado bem alto, né? Quase 14,5% sobre a cota de mercado que fechou julho a R$ 9,64. Exato. É um yield expressivo. Mas é importante notar que essa cota de mercado R$ 9,64 está abaixo da cota patrimonial, que era R$ 10,32. Ah, então tá com um deságio. O famoso PVP abaixo de 1. Nesse caso, 0,93. Isso significa que o mercado está negociando o fundo com um desconto em relação ao valor contábil dos seus ativos. Pode ser por vários motivos: percepção de risco, momento do mercado, liquidez. Para quem compra, pode ser uma oportunidade. Pode ser, mas sempre vale investigar por que o mercado está dando esse desconto, né? O fundo também tem um lucrinho acumulado, 0,084 por cota, que serve como uma reserva para manter as distribuições futuras. A gestão fez alguma movimentação importante na carteira nesse mês? Fizeram uma venda pequena, tática, de cerca de R$ 1 milhão de um CRA específico, o Boa Safra. Já tinham vendido um pouco antes, totalizando 3,6 milhões desse ativo nos últimos meses. A justificativa é gerar caixa para aproveitar novas oportunidades de alocação e também para aumentar a diversificação da carteira. Aquela gestão ativa buscando otimizar o portfólio. E a carta do gestor veio com uma análise bem atual sobre as tarifas de importação que os Estados Unidos aplicaram sobre produtos brasileiros. Como isso afeta o SNAG11? Foi uma análise bem interessante e necessária. Eles olharam para os setores onde o fundo tem exposição, basicamente via crédito concedido a empresas desses setores. Para soja e milho, que são culturas importantes para o fundo, eles avaliam que o impacto direto das tarifas americanas é limitado. Por quê? Porque os EUA não são o principal destino da nossa exportação desses grãos. O risco seria mais indireto, então. O risco maior seria se essa briga tarifária entre EUA e China escalasse e a China, por exemplo, passasse a comprar mais grãos dos EUS em vez do Brasil. Isso poderia afetar os preços globais. Entendi. E outros setores? Leite e derivados, impacto zero, porque o Brasil, na verdade, importa mais do que exporta. Aí não faz diferença. E onde pega mais? O setor mais sensível, segundo a análise, é o café. Os EUS são o nosso principal cliente de café. Uma tarifa alta lá poderia diminuir o consumo e apertar as margens dos produtores brasileiros. Preocupante. Mas a gestão pondera duas coisas. Primeiro, existe uma pressão grande dentro dos próprios EUS para que o café seja isento dessas tarifas. E segundo, o secretário de Comércio americano já deu a entender que o café pode entrar numa futura lista de exceções. Então tem uma esperança aí. E a conclusão geral da gestão sobre isso? A conclusão é que, embora outros setores do agronegócio brasileiro possam ser bem afetados por essas tarifas tipo madeira, carnes, pescados, frutas, onde o SNG11 não tem exposição, a carteira atual do fundo parece resiliente. Eles continuam monitorando de perto, principalmente a questão global da soja e do milho, mas por hora se sentem protegidos. É o tipo de análise macro que mostra a complexidade de gerir um fundo setorial hoje em dia. Com certeza. O cenário macro, aliás, foi reforçado no relatório. Selic deve continuar alta, corte só em 2026, muitas incertezas tanto lá fora quanto aqui dentro, com questão fiscal, IOF. Exato. É um cenário que exige cautela e boa gestão de risco. Sem dúvida. Bom, hoje passamos por estratégias bem diferentes, né? O RNG11 fazendo investimento para tentar ocupar logo, o Copa 11 já na fase de devolver capital, o MCLG11 focado naquela estabilidade da renda com proteção de IPCA e o SNAG11 navegando o mundo do agro, que é super dinâmico e de olho nessas tensões macroeconômicas. Exatamente. Cada um com seu DNA, seu perfil de risco, sua proposta de valor. É fundamental para o investidor entender essas diferenças para escolher o que se encaixa melhor nos seus próprios objetivos e tolerância a risco. E fica a reflexão, né? Nesse cenário que ainda parece incerto para muita gente, qual dessas estratégias parece mais interessante ou mais segura para os próximos tempos? Apostar na recuperação da ocupação, mesmo com investimento, buscar a estabilidade dos contratos longos e da correção pela inflação, se ancorar no CDI alto do crédito ou confiar na resiliência de um setor específico como o agro, apesar das turbulências externas?
Ótima pergunta para fechar. Cada um vai ter que pensar nisso e encontrar a própria resposta, né? Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário, qual notícia deste episódio mais te impactou. Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!